E o Bahia do Rogério Ceni chega pressionado para enfrentar o Ceará? É sobre isso, meus amigos, que a gente vai conversar neste vídeo. Bahia e Ceará, jogo no próximo sábado. As duas equipes voltam a se encontrar. Quarta partida entre eles na temporada, um retrospecto extremamente favorável ao Bahia nessa temporada. 3 vitórias da equipe tricolor, 3 triunfos, melhor dizendo. E agora, né, mais uma partida, dessa vez a primeira na Arena Castelão, primeira sob os domínios da equipe do Ceará. É sobre isso que a gente vai conversar. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre. Para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, deixar o hype, é sempre muito importante. Agradecendo a Gandaia Alvinegra, a torcida do Bahia, que também cola, que também chega aqui nos vídeos. Então, esse vídeo é para todo mundo, para a gente analisar aí como é que chega o Bahia, adversário de um Ceará que também tem desfalques. O Bahia tem muitos desfalques. Então, muito obrigado, deixa o like aí, vamos para cima. O primeiro ponto é dizer o seguinte, o Bahia vem com inúmeros desfalques. Inúmeros jogadores que chegam que são ausência para a partida contra o Ceará. E aí, para citar só alguns deles, o Bahia não tem o João Paulo, o goleiro que chegou do Santos e já machucou, o Ronaldo vai continuar jogando. O Bahia não tem o Canu, um dos seus principais zagueiros, é óbvio, já tem o Ramos Mingo, tem o David Duarte, tem outros zagueiros ali que, né, tem suprido essa ausência, mas não tem o Canu já há um tempo. Não tem Caio Alexandre, que talvez de todos aí é a ausência mais sentida da equipe do Bahia, ele que deve aí estar mais próximo do jogo contra o Palmeiras de retornar, né? Vai trabalhando, já está na transição. Ainda há um rumor de que ele poderia vir para o jogo, mas acho difícil. Assim como o Ademir, que também já está entrando nesse processo de transição, mas como ele ficou mais tempo fora, deve demorar mais a entrar em campo. E aí não só contra o Palmeiras, só lá para o mês de outubro ele só deve jogar, por exemplo, lá contra o Botafogo, contra o Flamengo, né? Daqui a 3, 4 partidas da equipe do Bahia. Isso sem contar na saída do Lúcio Rodrigues, que foi para o futebol árabe, e o Eric Puga, que tinha machucado, voltou contra o Mirassol e está fora também do jogo contra a equipe do Ceará. Se a gente falar, e por que eu fiz nessa sequência? Do goleiro ao atacante. Porque a espinha dorsal do Bahia, ela, de certa forma, ela foi atingida. É claro, tem Luciano Juba, tem o Everton Ribeiro, tem o Jean Lucas, jogadores que são pilares nessa equipe. Mas, de certa forma, a engrenagem maior está afetada, está com deficiências, está com mudanças. E esse é um ponto extremamente relevante para mim nessa análise. Então, como é que chega o Bahia? Chega com vários desfalques, com ausências importantes. E, que é natural também no futebol brasileiro, os caras que vêm do banco de reservas, eles não conseguem suprir essa ausência, manter o mesmo nível dos caras que são os titulares. Se a gente olhar, por exemplo, e talvez, como eu disse, a mais sentida ausência é a do Caio Alexandre, por quê? Porque o cara que substitui é o Acevedo, que é um cara que tem força física, que tem sua qualidade, mas não entrega a mesma característica que o Caio Alexandre entrega. Então é um Bahia que tem muitas lesões na temporada, ao todo são 26 lesões, um número altíssimo para uma temporada de um time que foi programado, foi planejado para isso. Outro, tem o Thiaguinho, né, que também era dúvida, também era ausência, e pode ser o cara que vai ali para o lugar do Pulga, continuar junto com o Kaique lá na frente, uma das opções aí para substituir também o Ademir. É o Rogério Ceni tentando encontrar alternativas para permanecer com um time que sufoca, que ataca com velocidade pelos lados, que joga nas costas do lateral adversário, né, que coloca Luciano Juba para jogar por dentro, deixa o ponta mais aberto lá pelo canto para jogar com velocidade, que tem posição de jogo, que tem posição física, que ocupa o campo de ataque. Então acho que o Bahia tenta aí, dentro dos seus problemas, encontrar soluções que lhe permitam ser competitivo dentro e fora de casa. Se a gente for olhar os últimos jogos do Bahia, eu fiz até uma colinha aqui, ó, dos últimos 5 jogos do Bahia, ele venceu 2 e perdeu 3. Os 2 que ele venceu são os 2 jogos da Copa do Nordeste contra o Confiança, e os outros, uma derrota para o Mirassol por 5-1 antes da parada para a data FIFA, aí tem os jogos da Copa do Nordeste, e quando volta, derrota para o Fluminense pela Copa do Brasil 2-0, e a derrota para a equipe do Cruzeiro de virada dentro da Fonte Nova. Então, se tirando os jogos da Copa do Nordeste, que são as finais contra o Confiança, são 3 derrotas da equipe do Rogério Ceni que começa a ser pressionado, que começa a ter um trabalho alvo de maiores críticas, e é sobre isso que a gente vai continuar falando nesse vídeo. Antes, quero falar do parceiro oficial do Fala Manso, que é a Golcase, que chegou para ficar e com promoção naquele jeito que a gente gosta, com desconto, e é sempre muito legal. Promoção aí do Copo Vibe. São 35% de desconto
A promoção está nos últimos dias. Então, se você quer um produto de qualidade para você personalizar, para você presentear alguém que você ama, é na GoCase que você vai encontrar. Além, é claro, de ser um produto oficial que você contribui com o seu time. Pô, sou torcedor do Ceará, quero comprar uma garrafa térmica, uma bag, tudo personalizado, a GoCase faz para você. Se você quiser presentear alguém, excelente. E o canal tem uma vantagem. Se você quiser lá em qualquer compra, mesmo com os produtos que já tem desconto lá previsto no site, você colocando Fala Manso lá no final, você está finalizando a sua compra, você vai receber mais 5% de desconto. É para você, de fato, levar, encher o carrinho e adquirir todos os produtos aí da GoCase, que é só produto de qualidade, tá? E uma dica, vai lá na abazinha lá, ofertas e lançamentos. Lá é o bizu, tá? Valeu, GoCase, um abraço para todo mundo. Para terminar o vídeo, falar de Rogério Ceni, um treinador que a gente conhece muito bem no futebol cearense, passou por aqui, pelo Fortaleza, tem um jeito peculiar. Primeiro, eu acho um baita técnico, acho um baita treinador, com recurso, com entendimento de jogo, um cara que consegue montar boas equipes. Mas o Rogério, às vezes, ele se prende muito ao seu modelo de jogo e às peças que se encaixam especificamente com o seu modelo de jogo. Eu acho ele um baita treinador, acho que ele é um cara criativo, um cara que consegue encontrar soluções, mas às vezes ele fica teimando com algumas escolhas e acaba custando muito caro, porque o jogo é condicionado para o Eric Pulga. E quando você não tem o Eric Pulga, o que é que você faz? O jogo do Bahia é condicionado para ter um volante passador como o Alexandre. E quando não tem o Alexandre, o que é que você faz? Então o Rogério às vezes demora a adaptar o time para uma outra característica de jogo. Então, por mais que eu ache ele um treinador criativo, talvez essa seja a crítica. E aí ele vai perdendo pontos e vai tendo o trabalho, às vezes, mais cobrado, mais criticado. Ele foi pressionado na coletiva passada, na eliminação para o Fluminense, por exemplo, e estava extremamente irritado. E a gente conhece muito bem como é um Rogério extremamente competitivo, que tem vontade de ganhar, que não gosta de perder, mas às vezes as convicções dele acabam colocando ele contra a parede. Às vezes é difícil a gente questionar algumas convicções dele. Se você perguntar, Rogério, isso aqui, ele vai lhe dar uma resposta. Ele vai explicar exatamente o que ele pensou. Mas às vezes o cara vira refém dessa própria convicção. Então, a minha ressalva sobre o Rogério é exatamente essa. É que às vezes ele perde jogadores que são extremamente importantes e aí não se adapta tão rápido às necessidades que o campeonato exige. O Campeonato Brasileiro é um caminhão que vai empurrando o carro da frente e buzinando. Bora, meu amigo, não tem tempo para ficar esperando, não. Então, se você não se adaptar, se você não tomar uma decisão rápida, o campeonato vem e passa por cima de você. Essa é a minha ressalva sobre o Rogério, de um Bahia que tem pela frente aí. Além do Ceará, tem Vasco fora de casa, 2 jogos fora de casa, Ceará e Vasco. Tem Palmeiras em casa, tem Botafogo fora de casa e tem Flamengo em casa. Ou seja, não é uma sequência fácil, não é uma sequência tranquila. Esse mais ou menos é como o Bahia vem. É mais ou menos assim que a equipe tricolor da Boa Terra chega para enfrentar a equipe do Ceará. Esse confronto que promete, com o Castelão lotado, movimentar bastante a nossa cidade. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. A gente vai estar sempre conversando aqui sobre futebol de maneira geral. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.